igreja, a gente está começando agora com mais um bate-papo IBB. E se você acompanhou a nossa estreia semana passada, viu que todo domingo, 10 minutinhos antes do culto, a gente vai se encontrar aqui para uma rápida conversa, um bate-papo com alguns irmãos, algumas famílias, para a gente saber um pouco como é que está sendo esse período de isolamento social, o que é que os irmãos têm feito na quarentena e aproveitar, quem sabe, para matar um pouquinho da sua, da minha e da nossa saudade de estarmos todos juntos. O nosso convidado de hoje, super especial, é o crossfiteiro Joe, também conhecido como Jonatas, por seus pais. E aí, Joe, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso bate-papo IBB. Olá, tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz. E aí, me diga uma coisa pra gente começar já esse bate-papo com fortes emoções. Você tá sentindo mais saudade dos nossos cultos ou de Mai? Ah, com certeza de Mai. Ela faz muita falta, toda a falta. Desde fevereiro que ela não está aqui, né? Ela foi para a Austrália fazer uma parte do trabalho de doutorado dela. Tá bem pertinho, hein? Então, já está acabando, graças a Deus. Agora em agosto, no iniciozinho de agosto, ela está voltando. Que ótimo. Então, aproveite e mande um beijo para sua amada que está nos assistindo lá. Um cheiro, meu amor. Muitas saudades de você. Beijo, Mai. Logo, logo estamos juntos. Joe, agora conta aí pra gente, o que é que você tem feito nesse período de quarentena? Tem aproveitado mais o tempo ou tá corrido do mesmo jeito? Como é que tá a sua rotina? Graças a Deus que está bem corrido, né? Porque se não tivesse, a saudade de Maia estaria sendo bem maior, né? Mas desde o início da quarentena eu quis tentar manter uma rotina, né? Tanto de trabalho como de estudo, para que a cabeça ficasse organizada, né? Acho que a pior coisa que a gente poderia fazer num momento como esse seria tirar as coisas de ordem como elas costumam estar, né? Porque isso faria com que, se eu desorganizar uma área, provavelmente eu vá acabar desorganizando muitas outras em sequência. E tem mantido os treinos, atividade física, como é que tá isso? Tem se movimentado? Então, a gente não, como é um hábito, né? Então a ideia é que a gente continue mantendo os hábitos. Então todo dia tenho treinado, tenho acompanhado os alunos, né? Tanto os alunos de personal como os alunos da academia. E isso tem me feito permanecer em movimento e os alunos também, né? Isso tem sido bacana. E você, como educador físico e muito ligado a essa parte da saúde, podia até falar um pouco pra gente como é importante essa parte de se manter ativo e de, querendo ou não, se exercitar o mínimo que seja no dia a dia, e a importância disso não só para o corpo, mas para nossa mente também, né? Especialmente nesse período atípico que a gente tem vivido. Quer falar um pouco sobre isso? É um período complicado, né? O período de confinamento, porque normalmente o fato da gente não saber o que nos aguarda nos gera um estresse, uma tensão, uma ansiedade maior. Né? E tudo é fisiológico, uma coisa vai levando a outra. Então, se a gente está mais tenso, mais estressado, isso vai nos levar, vai piorar o nosso sono, isso vai depois piorar nosso sono, a gente não recupera para o dia seguinte. Aí no dia seguinte a gente está se sentindo um pouco mais cansado, um pouco mais fadigado, não tem mais aquela mesma disposição. E aí a gente não recupera bem e vai aumentando a sensação de dor. E aí com a sensação de dor vem aquela percepção de saúde mais diminuída. E isso a longo prazo vai trazer muitos prejuízos para a gente, né? Além de todos os comportamentos sedentários que normalmente ficar confinado, a gente acaba adquirindo se a gente não parar e tomar a decisão de que a gente precisa se movimentar, que é o motivo, vamos dizer assim, uma função básica, né, do corpo que Deus nos deu para a gente cuidar, é que a gente mantenha ele em movimento. E se a gente não dá movimento a ele se adapta à condição de não se movimentar. E aí facilmente ele vai perdendo a capacidade de se movimentar. Vira uma bola de neve, né? Tudo. Exato. Uma coisa vai levando a outra e quando vê a gente está numa condição que olha assim e fala assim, mas eu era tão ativo lá nos meus anos tal, né? Mas o corpo da gente simplesmente se adaptou a uma condição que a gente impôs a ele, né?
Exatamente. Assim como ele pode se readaptar. Se a gente começar a dar movimentos, a condição de movimento a ele, ele vai retornando, né, e gerando adaptação em cima da adaptação e voltando à condição esperada, né, de um corpo funcional, de um corpo que se move bem. Joe, e para o pessoal que assim tem interesse de se movimentar dentro de casa, mas às vezes arranja alguma desculpa no sentido de que eu não tenho equipamento, lá na academia eu tinha peso, eu tinha máquina, em casa eu não tenho nada, então por isso eu não faço nada. O que você diz para essas pessoas? Você acha que é uma desculpa válida? A gente sempre vai inventar uma desculpa para aquilo que não é prioridade para a gente, né? Na verdade, a gente acaba dedicando tempo àquilo que a gente prioriza, né? E acho que o corpo da gente, né, que nos foi confiado, nos foi dado, é um presente que Deus nos deu, a gente precisa priorizá-lo, né? E o melhor material que a gente precisa para se movimentar, ou eu diria que o único, o essencial, o material essencial que a gente precisa é o nosso corpo, né? E ele precisa ser suficiente. Óbvio que para que a gente se movimente bem, né, a gente precisa, normalmente a gente vai precisar de um bom acompanhamento, né, de um profissional, mas a condição de se movimentar, isso a todos têm, né? E isso é o essencial, isso que basicamente o que se precisa para se movimentar, para se exercitar é o corpo. E sempre vai ter várias modalidades assim para todas as idades também, né? Tem alongamento que a pessoa pode fazer, enfim, você sabe melhor que eu. Pode pegar às vezes uma bolsa, usar como peso, e ir adaptando com o que você tem em casa, né? Eu sempre gosto de dizer que só não se movimenta ou só não se encontra dentro da atividade física quem realmente não prioriza, porque a diversidade de coisas que a gente tem na área para fazer com que a população possa aderir a uma prática é gigante, né? Mesmo num período de confinamento, né? Se você rodar o dedo no Instagram, que é muito normal, você vai ver várias possibilidades de se movimentar, e nesse período então o pessoal tem se reinventado muito e tem tido várias ideias aí, e quem tem buscado realmente mudar um pouquinho, ou manter ou mudar a rotina, né, e tá se movimentando, tem conseguido, tem tido bons resultados com certeza, né? Seja sem nada, ou seja adaptando materiais com aquilo que se tem em casa. E eu vejo também, você falou em rodar o dedo no Instagram, eu vejo que você também tem feito isso, né? Se reinventado, acompanhado alguns alunos virtualmente, assim como a gente tá agora, porque não tem muito outro jeito, então isso acaba facilitando muito, a pessoa não pode ter desculpa mesmo para não fazer. Acho que nesse período, né, e é uma coisa que eu sou muito grato a Deus, é que a gente conseguiu manter mais de 80% dos nossos alunos da academia continuaram treinando. Isso é bom não só para manter o negócio ativo, mas com certeza para todos esses que têm treinado tem valido super a pena continuar tendo na rotina deles 1 hora para cuidar do corpo, para cuidar da saúde. Eu imagino que isso ajuda em todo o resto, né? Ajuda você na ansiedade, a ser mais produtivo. É um combo que a pessoa só tem a ganhar, né? Acho que esse é vamos dizer assim, o que me fez escolher essa profissão foi a capacidade que o movimento tem de me aproximar das pessoas e de transformar a vida das pessoas. Isso me encanta muito na minha área, né? Como o esporte ou como a atividade física, ela inclui as pessoas e acaba envolvendo-as não só num grupo, mas também a condição que elas chegam e a condição que elas vão se transformando dia a dia ao longo do período que elas vão treinando. Muito massa, Diogo. Você é suspeito para falar. Ei, nosso tempo está se encerrando. Eu queria agradecer muito pela sua participação aqui no nosso bate-papo IBB. Pedir para o pessoal que está assistindo que comente aqui no chat se vocês gostaram, se vocês estão se movimentando em casa, se vocês vão começar a partir de agora. Conte pra gente, e aí semana que vem a gente tá de volta com um novo convidado. Aproveita esse tempo agora para encaminhar o link do culto para outras pessoas, trazer mais gente para cá, que com certeza vai ser uma bênção. Então, tchau, Joe, até semana que vem, pessoal. Valeu, foi um prazer.
Aproveitem para se ajeitar, organizar a postura de vocês. Uma ótima reunião para a gente. Show de bola. Tchau, tchau. Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista Bereana. Como é bom estarmos aqui mais um domingo para celebrarmos ao Senhor e oferecermos a Ele o nosso culto racional. Eu quero lhe desejar uma boa noite, desejar que Deus abençoe você e sua família, pedir que vocês se reúnam agora, tentem esquecer um pouco do que está se passando lá fora, deixar um pouco as distrações de lado e vamos agora nos colocar diante do Senhor com o nosso coração aberto, com o desejo de louvá-lo, de engrandecê-lo e também de aprender, de ouvir a sua voz através da pregação da sua palavra. Vamos juntos? Eu quero lhe convidar para que a gente inicie esse tempo como a gente sempre faz, orando, falando com o nosso Deus. Vamos lá? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um domingo, mais uma oportunidade tão especial que o Senhor nos dá de estarmos reunidos como igreja, ainda que cada um na sua casa, mas de forma virtual, para cultuar o Teu nome, para celebrar esse tempo de culto em que nós podemos Te oferecer louvores, podemos nos debruçar sobre a Tua palavra, podemos buscar nos encher do Teu Santo Espírito. Que o Senhor se faça presente em nosso meio, que o Senhor visite cada irmão nas suas casas, onde estiverem, que o Senhor abençoe cada família e fale aos nossos corações essa noite. Em nome de Jesus, nós desejamos a Tua presença acima de qualquer coisa. Amém. Vamos declarar essa verdade, que nós desejamos a presença do nosso Deus, que mais vale um dia na presença dele do que milhares em qualquer outro lugar. Amém? Quão bom é estar em tua presença, escutar a tua voz. Tu és o amado da minha alma. Minha vida está em ti. Mais uma vez, quão bom é estar em tua presença e escutar, cante, escutar a tua voz. Tu és o amado da minha alma. Minha vida está em ti, Senhor, a ti entrego tudo que sou. Vem fluir em mim como um rio de águas vivas. Melhor é um dia em tua presença do que muitos em qualquer lugar. Se o mar ameaça me devorar, minha força está em ti, Senhor, a ti entrego tudo que sou. Vem fluir em mim como um rio de águas vivas. Senhor, a ti
declarar juntos que Ele é o nosso Salvador. Tu és meu Salvador. Te amo, Jesus. Tu és meu Salvador. Te amo, Jesus. Águas vivas. Amém. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que estou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar.
Amém. O nosso Deus é digno do louvor, da adoração. Ele é digno de que nós nos derramemos na sua presença com tudo que nós temos e somos. Meus irmãos, eu quero convidar vocês a, nesse momento, continuar adorando ao Senhor, mas dessa vez com as nossas contribuições financeiras, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Como vocês sabem, nós temos muitos desafios pela frente. Nós temos o desafio de manter o sustento da igreja, de todas as obrigações que nós temos regularmente. E também no período em que nós estamos vivenciando, nós temos o dever, ainda mais do que em períodos comuns, de exercer a compaixão, a misericórdia, e para isso é fundamental que todos aqueles que puderem sejam fiéis e constantes nesse propósito de contribuir na casa do Senhor. Se você tem feito isso, se você não tem feito, eu quero desejar que Deus lhe abençoe, que Deus te faça prosperar, que Deus abra as portas para você. Se você tem passado por um momento de desemprego ou de dificuldade, que o Senhor possa abrir os melhores caminhos. E se você já tem desfrutado da bênção de estar recebendo regularmente e da possibilidade de ofertar e dizimar, faça isso nesse momento. Todas as informações de que você precisa estão aí projetadas na tela e você pode fazer o seu depósito ou a sua transferência bancária. Pensava em nós. Vamos mais uma vez. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em pensava em ti.
Amém, Senhor. Muito obrigado porque pelo teu sacrifício, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, nós somos um em ti, nós somos um único povo, nós somos um reino de amigos, um reino de irmãos. Muito obrigado por esse espírito de unidade na tua igreja e nos ajuda, Senhor, a conservar e a alimentar essa chama da unidade. Que nenhum espírito de contenda, de divisão prospere em nosso meio, mas que nós tenhamos sempre o coração unido a ti e assim sejamos também unidos uns aos outros. Pai amado, eu quero lhe pedir pela pregação que vai ser ministrada agora através do pastor Davi, que os nossos corações possam receber a mensagem que vai ser pregada, que a tua palavra faça diferença nas nossas vidas, que o teu Espírito Santo nos visite de uma forma especial essa noite. Fala conosco, Jesus, transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos juntos mais uma vez para aprender mais da palavra, para conhecer mais o Senhor, para nos aprofundarmos naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Semana passada, nós começamos uma nova série de mensagens baseada no livro de Ruth. E o tema dessa série é Debaixo de Suas Asas. Nosso pastor Mateus introduziu essa série. Mateus nos explicou que essa história aconteceu no contexto dos juízes, quando não havia rei em Israel. Foi um hiato na história de Israel entre a liderança de Josué e o primeiro rei Saul. Houve o tempo dos juízes e esse foi um tempo de muita instabilidade espiritual do povo de Israel. Um tempo de muita inconstância. Há um paradigma nesse contexto dos juízes. As pessoas se aproximavam de Deus somente quando elas estavam passando por muita dificuldade. E aí Deus mandava um libertador para elas e depois elas se esqueciam de Deus, passavam a viver em rebeldia contra Deus e Deus mandava mais uma perseguição para disciplinar o povo e o povo se arrependia novamente, pedia perdão a Deus e Deus mandava um libertador e assim acontecia. Sucessivamente, na história de muitos juízes, Deus levantou muitos juízes e essa história acontece nesse contexto dos juízes. É um grande contraste, porque a história dos juízes é uma história permeada de conflitos, de guerras. E a história de Ruth não. O livro de Ruth é uma história que fala sobre muitas coisas, mas que fala também sobre o amor. O pastor Mateus nos adiantou isso. Essa história é uma história que fala sobre amor, entre outras coisas. É interessante, me chamou muito a atenção na semana passada, que Mateus fez o paralelo entre a história de Esté, que foi tema da nossa última série, e essa história de Ruth. Eu não sei se você se lembra que paralelo ele fez. Ele disse que esses são os dois únicos livros da Bíblia com o nome de mulher, Esté e Ruth. Mas ele disse também que no caso da história de Esté, nós temos uma mulher judia, Esté, que casou-se com um homem gentio, não judeu, que era o rei Xerxes. No caso da história de Ruth, nós temos uma mulher gentia, Ruth, que casou com um homem judeu chamado Boaz. Boaz é um personagem que não surgiu ainda nessa história, mas ele vai surgir um pouco mais adiante. Nós veremos posteriormente como é que esse casamento aconteceu entre Ruth e Boaz, e qual a importância espiritual disso? E de que vale isso para os nossos dias e para a nossa vida? Que lição a Bíblia quer nos apresentar através dessa história? Mateus expôs o capítulo 1 na semana passada. Ele explicou o nome de cada personagem dessa história, ele falou sobre a lei do levirato, ele falou sobre muitas coisas. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o capítulo 1, mas eu queria ressaltar um aspecto do capítulo 1. E eu vou pedir para você ler comigo Ruth capítulo 1. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas quase o capítulo inteiro. Nós não vamos tratar sobre o capítulo inteiro, mas é importante que você se relembre do capítulo todo para você poder acompanhar a história. Então veja comigo, por favor, Ruth capítulo 1, versículo 1 ao 18, diz assim:
Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Rute. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Rute ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Rute, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Rute estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por tantas histórias belas que têm uma lição para nos dar. Por favor, fale conosco, para que nós possamos ter o coração, os ouvidos e a mente bem abertos, para podermos receber do Senhor o ensino que o Senhor quer nos trazer, os confrontos, a edificação, o consolo. Fale conosco, por favor, mais uma vez, como o Senhor sempre tem falado. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a história de Rute talvez não seja tão conhecida assim por todos, embora seja uma história popular. Mas esse versículo 16 do capítulo 1 é um versículo muito famoso, muito conhecido e muito usado por noivos no convite de casamento. Não sei se você já viu. Onde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Talvez você tenha usado esse versículo no seu convite de casamento. De fato, o contexto desse versículo não tem nada a ver com casamento. Mas, na minha opinião, embora o contexto não seja o contexto de casamento, essa é uma declaração de amor que envolve amizade. É um pacto de amizade.
Não é uma declaração apaixonada de um homem por uma mulher ou vice-versa. Mas eu acredito que ela seja uma declaração adequada para um casamento, porque é uma declaração de amor que envolve amizade, e para um casamento ser feliz, para um casamento ser bem-sucedido, é preciso haver um pacto de amizade entre o casal. O tema dessa mensagem é mais forte que a morte. E nós vamos tratar sobre amizade. A Bíblia tem muitas histórias que falam sobre amizade. Vocês lembram que Deus disse que Abraão era seu amigo. Jesus chamou os seus discípulos de amigos. Aqui nós temos uma história que nos ensina muito sobre amizade. Nesse caso, a história se torna muito mais relevante para os nossos dias, para o nosso contexto, especialmente por se tratar de uma amizade entre uma sogra e sua nora. A quantidade de piadas maldosas que estão por aí, que você deve conhecer algumas delas, sobre sogras, é uma coisa abundante. Nós sabemos que, em muitos casos, é só uma piada, é uma brincadeira. Nosso povo é muito brincalhão. E às vezes a sua relação com a sua sogra é ótima, é excelente, você ama a sua sogra é como uma mãe para você. Mas infelizmente, em muitos outros casos, essas piadas de mau gosto retratam bem a realidade. Retratam bem o sentimento que existe, familiar. Às vezes, nossos melhores amigos não são nossos familiares. Às vezes nós temos mais problemas com os nossos familiares do que com as pessoas de fora. Alguns de nós têm uma abundância de amigos. Alguns de nós têm tantos amigos que não conseguem nem dar conta de dar atenção para todos esses amigos e às vezes pode se sentir até culpado por não conseguir dar tanta atenção assim para os seus amigos. Outras pessoas têm uma escassez de amigos e às vezes essa escassez de amigos é por uma questão de opção mesmo. Algumas pessoas preferem ter poucos amigos para poder dar mais atenção para eles, dar uma atenção especial. É aquela pessoa que tem ali 5 amigos, 10 amigos, mas ele morre por essas pessoas e ele consegue ter um tempo de qualidade com elas. E essa pessoa entende que é melhor fazer isso do que ter muitos amigos e não poder dedicar tanto tempo para eles. É uma questão de opção. Mas há outros casos em que a pessoa gostaria de ter mais amigos e sofre por ter poucas amizades. Ou às vezes por sentir que não tem amigo algum. Meus irmãos, diversas razões podem estar por trás dessa falta de amigos. Eu não teria como pensar em todos os casos, e esse não é o foco da mensagem de hoje. Eu gostaria hoje de compartilhar princípios sobre amizade, usando a história de Ruth e Noemi como exemplo. Nós não temos nessa história detalhes da relação entre Ruth e Noemi, mas esse trecho que nós lemos do capítulo 1 nos aponta marcas muito relevantes. Marcas relevantes do vínculo que havia entre elas e marcas relevantes para que nós possamos desenvolver boa amizade com as pessoas. Se você gosta de anotar, anote aí então a primeira marca de uma boa amizade: o sofrimento. Eu não sei se você já perdeu um parente próximo que você amava muito. Ruth e Noemi perderam 3. Para que você possa ter um pouco mais de empatia, imagine com você o que aconteceu com elas. Como você se sentiria, você que é mãe, se você perdesse o seu marido e os seus 2 filhos? Ou se você perdesse a sua esposa e os seus 2 filhos? Ou se você perdesse o seu sogro, o seu cunhado e ainda o seu cônjuge? Pense nisso agora. Só em parar para pensar, isso já traz um mal-estar. Tem gente dizendo, olha, eu prefiro nem pensar nisso, está amarrado. Já dá um aperto no coração. É nesse momento de dor e de sofrimento que
que os verdadeiros amigos se revelam. A amizade que só está presente nos momentos alegres não é amizade, é oportunismo. Provérbios 17:17 é muito famoso, mas eu quero ler para vocês. Você já deve ter ouvido. Diz assim: o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Esse vínculo de amizade se torna ainda mais profundo debaixo da adversidade. Quando o momento da provação, da dificuldade, do sofrimento chega. Talvez você tenha amigos que são mais irmãos do que seus irmãos de sangue. Porque na hora do sofrimento, quando os outros preferiram não se envolver com você, preferiram ficar no seu lugar de conforto, houve aquele amigo que decidiu sofrer com você. E é nesse momento, meus irmãos, que alianças são feitas no nosso coração. É nesse momento que nossas raízes são construídas. Uma boa amizade é forjada pela quantidade de sofrimento que suportou junto. Noemi perdeu primeiro seu marido e Ruth estava lá para consolá-la. Depois Ruth perdeu seu marido. E agora elas precisavam se consolar mutuamente porque haviam perdido o marido e o filho. A Bíblia fala sobre a amizade entre Davi e Jonatas. Uma amizade muito forte. Essa amizade se solidificou nas cavernas do deserto. Enquanto Davi sofria as perseguições de Saul, pai de Jonatas. Saul queria a cabeça de Davi. E Jonatas foi lá para acudir Davi. Veja comigo o que diz 1 Samuel capítulo 23. É um relato dessa história, um trecho dessa história. Versículo 15 ao 18 diz assim: quando Davi estava em Horessa, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Horessa e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Horessa. Meus irmãos, na hora do aperto, na hora da perseguição, na hora da luta, quando chega a pressão, brota uma amizade forte. O sofrimento não afasta a amizade verdadeira, pelo contrário, reforça. Pactos são feitos nesse momento. Foi na hora do sofrimento que Ruth fez um pacto com Noemi. Foi na hora do sofrimento que Davi fez um pacto com Jonatas perante o Senhor. E entenda, esses pactos não precisam ser verbalizados. Eu não estou falando de pactos formais. Eu não estou falando de pacto que é passado em cartório. Eu estou falando de pactos que são feitos dentro de nós. São vínculos que vão sendo reforçados. E quanto mais se sofre juntos, mais forte se torna esse vínculo. As pessoas, de modo geral, têm vivido um tempo de muita solidão. No mundo todo, meus irmãos. Há muitos estudos falando sobre isso, apontando para essas estatísticas. As pessoas se sentem muito sozinhas, sofrendo de solidão e vivendo com amizades, convivendo com amizades muito fracas. Justamente quando se tem 500 amigos no Facebook, 1000 seguidores no Instagram, mas continuam se sentindo sozinhas. E sem ter com quem contar. Porque não dá para sofrer junto e se fazer presente por redes sociais. Não se constrói amizades sólidas virtualmente. Na hora do luto,
Na hora da dor, as pessoas precisam mais do que um áudio de 2 minutos ou uma mensagem de 4 linhas. Não estou dizendo com isso que a mensagem que você manda para um irmão ou para uma irmã, o áudio que você manda não tem nenhum valor. Não. Aquilo que você manda para encorajar uma pessoa, para animar uma pessoa, para consolar uma pessoa, tem o seu valor. Mas se você acha que vai construir vínculos fortes somente com isso, você está muito enganado. É preciso estar presente nos piores momentos daquela pessoa. O tema dessa mensagem é debaixo de suas asas. O tema dessa mensagem não, perdão. O tema dessa série inteira. Nós estamos debaixo das asas de Deus. Nós estamos debaixo do cuidado de Deus. E, meus queridos, muitas vezes, Deus usa os nossos amigos para expressar isso. Foi através de amigos que muitas vezes, na hora do sofrimento, eu me senti debaixo das asas de Deus. Que eu recebi e percebi o cuidado de Deus que eu tanto precisava. Veja comigo a segunda marca de uma boa amizade, fidelidade, anote aí. Nós falamos de um pacto de Ruth com Noemi. Um pacto entre Davi e Jonatas. Amizades são sustentadas pela nossa fidelidade a esses pactos, sejam eles explícitos ou implícitos. Releia comigo mais uma vez o capítulo 1 de Ruth. O versículo 16 e 17 diz assim: Ruth diz a Noemi: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Meus irmãos, formalmente falando, aquele vínculo familiar havia acabado. Formalmente falando, o que ligava Ruth a Noemi era o seu marido. Era o marido de Ruth. E Ruth agora era viúva. Seu marido havia morrido. Por isso Noemi liberou Ruth e Orfa para seguir a vida delas, para constituírem uma nova família. Quando nos casamos, nós fazemos um pacto com o nosso cônjuge. Um pacto até que a morte nos separe e com isso nós abraçamos a família do outro. Mas o que havia entre Ruth e Noemi era mais forte do que a morte. O vínculo familiar foi desfeito pela morte do marido, mas o vínculo de amizade não. O vínculo de compromisso e fidelidade não. Ruth está dizendo a Noemi: se eu for reconstruir minha vida, eu farei isso com você por perto. Não vou te deixar sozinha. Se eu for reconstruir a minha vida, eu não vou me esquecer de você, eu não vou te abandonar. Eu não vou te deixar desamparada. Você não é apenas minha sogra, você é minha amiga. E um amigo não abandona o outro quando a dificuldade chega. É isso que está por trás da atitude, do comportamento de Ruth. Meus irmãos, para construir uma amizade forte, é preciso ser fiel. Tem gente que não consegue ser fiel nem com as palavras. Vive falando mal dos outros pelas costas. Vive contando a intimidade do outro. Como é que você acha que vai construir uma amizade forte assim? Depois que Davi se tornou rei, Saul e Jonatas já haviam morrido. Em certa ocasião, Davi procurou saber se ainda havia alguém da descendência de Saul, para que ele pudesse cuidar, para demonstrar lealdade à sua amizade com Jonatas. Jonatas, que já havia morrido. E aí um dos servos de Davi disse assim: olha, tem um rapaz chamado Mefibosete, ele é filho de Jonatas. E ele é aleijado dos pés.
Davi mandou chamar Mefibosete. E quando ele chegou, veja o que disse Davi em 2 Samuel capítulo 9, versículos 7 e 8, Davi diz: não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Meus irmãos, essa história segue e diz que Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Jonatas morreu, mas o pacto de Davi não. Havia um vínculo tão forte entre eles que se derramou, transbordou, alcançou os seus filhos. Mefibosete, um rapaz aleijado, órfão, agora estava comendo à mesa do rei Davi como se fosse seu filho. Meus irmãos, nós precisamos de vínculos de amizades fortes assim. Quando o filho do meu amigo é como se fosse meu filho, porque eu tenho uma aliança com essa pessoa e ainda que essa pessoa morra, sua família não ficará desamparada por causa da minha fidelidade a essa aliança. Isso é mais forte do que a morte. Por isso o tema da mensagem. Terceira marca de uma boa amizade. Uma boa amizade não é utilitarista. O que eu quero dizer com isso? Uma boa amizade não se baseia naquilo que o outro pode me oferecer. Uma boa amizade não se baseia na utilidade do outro para o meu benefício. Meus queridos, Noemi precisava muito de Ruth e de Orfa. Provavelmente Noemi nunca precisou tanto de Ruth e de Orfa. Noemi estava sozinha. Noemi estava sofrendo. Vocês devem lembrar que Mateus mostrou, de acordo com o texto na semana passada, que Noemi estava amargurada. Noemi era uma mulher idosa já. Noemi precisava de alguém que a pudesse amparar, mas ao invés de pensar em si mesma e na sua dor e em o quanto ela precisava de ajuda e de suporte, ela preferiu pensar no bem-estar das suas noras. E aí nós vemos Noemi dizendo: vão, minhas filhas, vão embora, vocês são novas. Vão reconstruir a vida de vocês, vão procurar um homem para casar. Vocês são novas. Eu sou idosa. Eu não tenho filhos para vocês casarem. Noemi estava dizendo, em outras palavras, não vale a pena ficar comigo. Eu não tenho nada a oferecer a vocês. E, meus irmãos, de certa forma, era a mais pura verdade. Suas noras, Ruth e Orfa, o texto diz que elas choraram em alta voz, mas na sequência, Orfa deu um beijo em Noemi e foi embora cuidar da vida dela. Orfa gostava de Noemi. Eu não acredito que o choro dela tenha sido falso. Eu acredito que ela estava triste por ter que partir. Mas ela não tinha uma aliança de amizade no coração. Por isso, quando ela percebeu o óbvio de que Noemi não tinha nada a oferecer, ela foi embora. Ruth também constatou o óbvio. Noemi não tinha nada a oferecer. E me chama muita atenção a postura de Noemi, porque eu enxergo Noemi como uma amiga tão boa que ela insistiu para Ruth também seguir seu caminho. Nós vemos na sequência desse texto que lemos, quando ela disse para Ruth: olha, sua concunhada já foi embora, vá também. Noemi
insistiu para ser abandonada. Porque um bom amigo pensa mais no outro do que em si. Pensa naquilo que é melhor para o outro. Quando Noemi diz a Ruth, olha, a sua concunhada já foi embora, vá também. Eu penso que essa era uma forma de Noemi deixar Ruth ir embora sem que Ruth se sentisse culpada por causa disso. Olha, não se sinta culpada não. Sua concunhada também foi. É assim que eu entendo essa passagem. Noemi, no auge da sua dor e da sua necessidade, está pensando no que é melhor para suas amigas e não para si. Noemi queria ficar com Ruth e com Orfa, mas ela não queria que essa amizade fosse um peso na vida das duas. Mas do outro lado dessa história, nós temos também Ruth, outra mulher que sabia ser amiga. Mateus nos disse na semana passada, não sei se você lembra, que o nome Ruth significa amizade. Ruth entendia que Noemi não tinha nada a oferecer. Mas nesse caso a questão não era o que Noemi podia oferecer a ela, mas o que ela podia oferecer a Noemi. Meus queridos, assim nascem amizades fortes. É baseado no nosso interesse em sermos úteis aos outros e não o contrário. Há um pensamento que diz assim, a única forma de ter um amigo é ser amigo. Você entende o que isso quer dizer? A única forma de ter um amigo é ser amigo. Tem muita gente que procura ter amigos, mas não querem ser amigos. Você percebe a diferença? O pensamento utilitarista é tão forte na cabeça de algumas pessoas que a pessoa procura alguém que poderia servi-la como amigo. Ela já pensa assim, eu preciso de alguém para me ouvir. Eu preciso de alguém para me fazer companhia. Estou me sentindo muito solitário, muito solitária. Eu preciso de alguém que supra as minhas demandas. Geralmente, essas pessoas continuam sozinhas, continuam solitárias. Elas encontram ajuda na igreja. Encontram conselheiras. Encontram conselheiros. Encontram a discipuladora, encontram um discipulador, mas não encontram um amigo. Porque quando nós procuramos a amizade de uma pessoa com base no que ela pode fazer por nós, as pessoas se sentem usadas. E boas amizades não prosperam assim. Nós vivemos dias de amizades descartáveis. Porque são amizades baseadas no que o outro tem a oferecer. E isso tem feito com que amizades antigas se tornem cada vez mais raras. Pense um pouco qual é a sua amizade mais antiga. Amizade verdadeira. Não estou falando de pessoas com quem você não tem um grande vínculo, conhecidos de longa data. Não. Amizades antigas mesmo. Eu me peguei pensando nisso enquanto eu estudava essa mensagem. Eu tenho muitas amizades antigas, meus irmãos. Eu tenho 35 anos de idade e eu posso dizer que eu tenho amizades de 35 anos. Amigos desde o berço. Porque os nossos pais já eram amigos desde a adolescência e são amigos até hoje. Eu lembro que quando eu e minha esposa viemos de Portugal, ela ficava confusa sobre quem eram os meus parentes, porque eu chamo todo mundo de tio e tia. Eu vivia na casa deles, desde criança. Cresci sendo amigo dos filhos deles, são tios e tias, não tem para onde ir. São como minha família. São amizades que têm raízes profundas, antigas. Nós temos uma história interessante no nosso meio de igreja. Boa parte da igreja conhece Eric e Júlia. Eles casaram há um ano mais ou menos. E os pais deles já se conheciam há muito tempo. E a mãe de Júlia, quando casou, usou emprestado o vestido de casamento da mãe de Eric. Elas nem imaginavam que um dia
os seus filhos iriam casar um com o outro. Vínculos antigos. Isso tem se tornado cada dia mais raro. As amizades acabam por qualquer coisa. Eu acredito que parte desse fenômeno se deve a esse pensamento utilitarista. As pessoas têm medido o valor da amizade não pelo o quanto elas amam o outro, mas pelo valor que o outro pode agregar, como se a necessidade de produtividade tivesse alcançado a esfera das amizades. E eu me pergunto se não alcançou. Suportar, sofrer, se doar, perdoar, ser fiel, não parece ser muito produtivo. Acrescenta para o outro, mas o que é que acrescenta para mim? No centro do pensamento utilitarista mora o egocentrismo. E uma amizade profunda, forte, verdadeira, não combina com isso. Não casa bem com isso. Amizade boa é aquela em que um pensa no que é melhor para o outro, ainda que de alguma forma possa sair perdendo. Eu quero concluir essa mensagem com uma reflexão breve, simples, mas muito relevante. Preste atenção nesses minutos finais, por favor. A reflexão é: que modelo de amizade nós estamos deixando para as gerações futuras? Como nós, que somos responsáveis por outras pessoas, temos vivido em relação a esse tema e a essas amizades? A geração seguinte se espelha em nós, nos tem como exemplos. E que exemplos nós temos deixado nessa área? Que legado nós deixaremos para a geração futura, para a próxima geração? Eu usei duas histórias nessa mensagem. A história de Ruth e Noemi e a história de Davi e Jonatas. Você acha que isso foi à toa? Você percebeu a relação entre essas duas histórias? Ruth entendeu o que era amizade e foi fiel a Noemi. Davi entendeu o que era amizade e foi fiel a Jonatas. Mas a relação mais profunda entre essas histórias é o fato de que Ruth foi bisavó do rei Davi. E eu te pergunto, com quem você acha que Davi aprendeu sobre amizade? Foi com vovó Ruth. As crianças vêm, as crianças fazem. Elas seguem o nosso exemplo. Que referências nós temos deixado para as nossas crianças? Nós temos ensinado sobre amizade através do nosso exemplo? Nós temos ensinado sobre amizade a partir daquilo que a Bíblia ensina? Ou será que as nossas crianças vão crescer achando que todo mundo precisa querer ser amigo dela, mas ela não precisa se esforçar para ser amiga de ninguém? Nós precisamos cuidar do legado que nós deixaremos para a próxima geração. Pense nisso, meu irmão e minha irmã. Vamos orar? Pai amado, obrigado porque a tua Bíblia, a tua palavra, que é a Bíblia, nos ensina tantas coisas. E nos ensina a sermos bons amigos. Traga para o nosso coração a consciência que nós precisamos, cada um de nós, sobre esse assunto. O entendimento crítico necessário para que nós possamos corrigir a nossa vida nessa área, Pai. Fale conosco, nos ajude a sermos amigos melhores, um amigo bom como Jesus foi, um amigo que pensa no outro, que se doa e que se entrega. Para que a nossa igreja possa ser conhecida como uma igreja de pessoas que são amigas. Nos ensine sobre isso, ministre ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma boa semana. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Agradecemos ao Senhor por essa palavra maravilhosa, que ela faça diferença nas nossas vidas
e que nós tenhamos amizades assim como a de Ruth por Noemi, amizades, laços que são mais fortes até mesmo do que a morte. Que o Senhor nos abençoe com esse espírito de união, de unidade, de amizade que só pode vir dele mesmo. Essa canção que vamos ministrar agora fala sobre isso, sobre o prazer e a alegria que é andarmos juntos na presença do Senhor. O amor de Jesus nos uniu e de mãos dadas nós podemos alcançar muito mais do que alcançaríamos sozinhos. Amém? Vamos juntos. Não há nada que possa derrotar o que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar. Possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu.
Amém, Senhor. Nós cremos que de mãos dadas nós podemos ir mais longe. E nós cremos que andar juntos é o teu propósito para nós como teu povo. Pai amado, nos ajuda a fortalecer os nossos laços, a alimentar as nossas amizades, ainda que elas às vezes sejam motivo de confronto, ainda que às vezes elas sirvam para nos afiar, mas nós sabemos que isso é para o nosso aperfeiçoamento. Os nossos amigos são instrumentos que o Senhor coloca nas nossas vidas para nos santificar e nos aproximar de Ti. Em nome de Jesus eu peço pelas amizades da nossa igreja, pelas amizades entre os nossos irmãos, que nós sejamos cada vez mais unidos uns aos outros. Pai amado, nos dá uma semana de paz, de alegria na Tua presença e que a Tua bênção esteja sobre cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, fica conosco. Não retire de nós o Teu Espírito, não se aparte de nós a Tua presença, mas fica constantemente ao nosso lado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.